Olá, pessoal, boa tarde. Oi, Gui, tudo bem? Tudo bem, Tânia? Tudo bem, pessoal? Que bom, que alegria poder estar aí, né, Gui, falando aí com os amigos, com os colegas, com o pessoal da rede aí do LinkedIn, sobre esse tema, né, tão interessante, tão instigante, né, que foi gerado através de um estudo que eu e Guilherme fizemos. Mas antes de começar, deixa eu me apresentar, para quem não me conhece, meu nome é Tânia Maranha, sou consultora da área de DHO, né? Venho aí de uma bagagem bem extensa aí no mundo de recursos humanos, fiz o lançamento da minha consultoria, que é a Tânia Maranha Consulting, em março desse ano, né, 14 de março, e no momento do lançamento dessa minha marca, eu fiz um evento e convidei vários profissionais de RH aqui de Curitiba, onde nós tivemos a oportunidade de conversar sobre as principais dores do mundo aí de recursos humanos, as principais dores do mundo das organizações. E, para isso, eu convidei o Guilherme Tanaka, né, parceiro já de vários outros projetos que fizemos aí no mundo corporativo juntos, né, Guilherme? E, nessa ocasião, eu convidei o Guilherme para fazer essa dobradinha comigo e utilizar as ferramentas da empresa dele, da Insight, que são poderosas, para desenvolver essa metodologia lá no dia desse evento. Então, vai aí, Guilherme, se apresenta para o nosso público e vamos lá, vamos rodar. Boa, obrigado, Tânia. É um prazer estar aqui contigo. Foi um prazer estar também no evento de lançamento da sua marca. Eu sou o Guilherme Tanaka, sou fundador da Insight. A gente é uma consultoria estratégica e especializada em facilitar as conversas essenciais, né? A gente trabalha muito com grandes empresas, onde a complexidade existe, né? Os desafios, várias áreas, vários canais, várias camadas sempre, né? Então a gente sempre acaba sendo parceiro ali dos líderes de RHs, business partners, para destravar esses desafios, né? Complexos, exemplos que em geral nos convidam para auxiliar, co-criar estratégia diárias, ou às vezes já tem a estratégia, né, traduzir essa estratégia, que às vezes está um pouco abstrata para o time mesmo, para a rotina ali da equipe, eventualmente falta de integração entre áreas, né, também a gente trabalha bastante com isso, conectar o time, fazer alinhamentos, e o que nos diferencia é que a gente foca muito em inteligência coletiva, né, em muita cocriação, para transformar esses planos em realidade, ser bem prático, ser sustentável, e aplicável, né? Então, um prazer estar aqui, poder contar um pouquinho mais desse trabalho que a gente fez juntos e parcerias aí que a gente está construindo, né, Tânia? Exatamente. Maravilha. E o objetivo, quando eu organizei esse evento, lá em março, desde o início, nas reuniões ali com o Guilherme, foi realmente devolver para o público, ou para os colegas que estavam comigo naquele evento, um trabalho que fosse algo prático, algo construtivo, que fosse construído com aquele time, mas que fosse algo que eu pudesse também deixar como legado, né? Que não seria um mero estourar de champanhes e declarar aberta a minha consultoria. Meu propósito desde o início era construir algo que fosse também um legado e que pudesse aí deixar a minha marca e que fosse valioso para as pessoas que estavam ali. Mas, quando nós criamos isso, a gente achou tão interessante e valioso os resultados desse projeto que nós decidimos não só compartilhar com as pessoas que estavam presentes nesse evento, mas compartilhar com toda a nossa rede, a nossa comunidade. Aqui eu estou vendo, Guilherme, tá, o Anderson Grossi, né, e que está aí sempre me conectando comigo, né, no LinkedIn e tal, foi uma das pessoas que me pediu o paper e que eu compartilhei, espero que você tenha gostado, Anderson. Então, o objetivo era esse, que realmente o material pudesse ser útil. Está aí a carinha, vocês estão vendo aí na tela, transformação organizacional na prática, desafios estratégicos para pessoas, cultura e liderança. E ele foi construído com uma metodologia
colaborativa do Guilherme da Insights. Você quer compartilhar, Guilherme, com o grupo, como que foi essa metodologia, só para eles terem uma ideia de como que foi essa cocriação? Claro, eu vou entrar um pouquinho mais em detalhes na metodologia, mas eu acho que uma coisa que foi muito rica desse momento, desse dia que a gente aproveitou, né, com método, com ferramenta estruturada, era ele ter um grupo muito qualificado, né, de líderes, especialistas de RH, que a gente foi além da teoria, né, um debate ali, mapeou colaborativamente, a metodologia teve esse objetivo, né, mapear colaborativamente essas dores, os desafios reais e quais são as causas, né, abaixo desses, que às vezes são sintomas, né, e que a gente mergulhou juntos. Então, acho que foi muito rico nesse sentido. Eu vou deixar você avançar um pouco mais, contar um pouco como ficou esse paper, e depois eu entro mais em detalhes na metodologia também, mas o objetivo foi esse. Legal. Então, com base nesse mapeamento que foi co-criado com esse time, nós chegamos a 6 maiores dores, 6 maiores questões desse público, né? Que é a adaptação à nova cultura, mudanças, processos e eficiência operacional, integração e alinhamento entre áreas, gestão de diferentes gerações no ambiente de trabalho, execução da estratégia no dia a dia e alinhamento entre discurso e prática da liderança. Então, esses 6 temas, eles vieram desse levantamento que foi feito com esse público, e esse mesmo público trabalhou analisando quais poderiam ser as possíveis causas, né, a situação, como ela era vivida em cada uma dessas 6 áreas, e também as soluções que aquele subgrupo imaginou que seriam interessantes. E com base nesse conteúdo e numa análise e num trabalho que eu e Guilherme fizemos juntos, nós construímos para cada um desses 6 elementos essa base, vamos dizer assim, né? As causas, o sumário do o que eles estavam vendo e também as possíveis soluções. Eu contribuí com uma análise do meu ponto de vista de consultoria da Tânia Maranha Consulting, e o Guilherme contribuiu com uma análise do ponto de vista do trabalho da Insights, né? E tudo isso, nesses 6 elementos, construiu uma base muito interessante de reflexão sobre essas dores, o que as empresas estão sentindo, quais são os impactos disso tudo, quais são as possíveis alternativas de solução para essas dores. Não é mesmo, Guilherme? Sim, e acho que esse foi o que acabou sendo muito rico, né? Quando a gente olha ali para o que está na superfície, olha o que está abaixo da superfície, quais são as soluções, né? A gente vai vendo, por exemplo, que algum highlights, assim, né? Porque eu acho que aqui um pouco do convite também é que as pessoas possam, tipo, divulga esse link, as pessoas podem baixar aqui gratuitamente e ver todo esse material completo, né? Mas é isso, ver que é uma adaptação à nova cultura, né? Por exemplo, resistência às vezes não é só o novo, a estratégia, mas tem muito medo por baixo ali da superfície da água, né? Quando a gente fala de integração entre áreas, né? Que as áreas, às vezes, metas conflitantes, disputa por poder, né? Não sei, Tânia, do que você viu, por exemplo, quando a gente falou de gerações ou algum tema aqui, teve algo que te chamou a atenção, assim, de ver que, às vezes está na superfície, mas o que realmente está abaixo é o que está sustentando aquela situação, né? Não, muito interessante, porque olhando esses 6 temas e considerando, né, até um ano atrás eu estava aí sentada na cadeira desses colegas, né, como liderando eles ou pares, né, e realmente eu achei que considero que são temas que são muito presentes nas organizações, né? Você falou aí, gestão de diferentes gerações, né? Hoje a gente está falando muito sobre a questão do etarismo, né, que nunca foi falado, né, a dificuldade que nós vemos pessoas aí 50 a mais, 60 a mais, poderem se incluírem no mercado com toda a bagagem, todo o currículo que possuem, e tem dificuldade de se incluir, né? E será por que as empresas não estão fazendo essa inserção desse público 50 a mais? Até eu estou falando porque é uma área que eu tenho estudado bastante, tenho refletido, estou também
junto com uma parceria com a Guta Ouro Fino, trabalhando nesse tema. A Guta até que talvez esteja aí, que esteve conosco no dia, né, 14 de março. Se estiver por aí, Guta, dê um oi aí para a gente. Então, esse tema, né, gestão de diferentes gerações, é um tema que está super premente, né? Bom, a questão de processo de mudança, né, é algo que a gente vai falar daqui a pouco, mas é um tema que, assim, é o dia a dia, né, das dores. Por que as mudanças não acontecem, né? Então, alinhamento entre discurso e prática também é todo dia que a gente vê. Então, e é interessante falar, né, do iceberg, né, o que está por trás desse iceberg, né, quais são as inseguranças, como você falou, dos medos, né, essa questão do discurso entre prática e discurso, né, por que ele é conflitante, né, que isso gera também, né, maior resistência, tal. Então, eu acho que assim os temas, né, é importante falar, eles foram identificados naquele momento, mas por que foram identificados? Porque é o que, né, as pessoas estão sentindo em suas organizações, né? São essas dificuldades que existem, né? Então, acho que fez muito sentido. Então, como você falou, né, Gui, o material vai ficar disponibilizado aí nas nossas redes. Então, fiquem super à vontade para pedirem o acesso, quem não tiver, e para lerem com cuidado, né, todas essas análises que a gente fez. Tá? Isso, até quem quiser e não recebeu ainda, né, pode escrever aqui no chat e a gente envia. A gente envia para vocês. E realmente, eu acho que, Dani, o que chama muita atenção desse material, que eu acho que talvez possa diferenciar ele de outros, né, é que ali a gente estava com um público muito qualificado, né, que realmente entende dessas dores, não só das dores, mas está tentando resolver. Porque eu acho que aqui, quando a gente fala sobre esses pontos, nada é tão de propósito, né? Às vezes a liderança falar uma coisa e fazer outra, não é às vezes só porque deseja fazer isso, são coisas mais profundas ali por trás, às vezes as pessoas sabem, e mesmo assim é difícil. Então por isso que eu acho que essa visão sistêmica aqui que a gente analisou juntos, e tem essa análise no paper, né? Para cada um desses temas tem a visão da Insight, que traz uma camada a mais, a visão tua, né, Tânia, traz uma camada a mais. Eu acho que no final esse material ele é muito rico, porque aparece ali uma validação, né, por pares, né, líderes, RHs, e a gente também está entendendo que são padrões sistêmicos por trás, assim. Então, eu acho que esse material é muito rico e ajuda a ter insights aplicáveis, né, cada um dentro do seu contexto vai ler ali e falar, nossa, aqui para mim, realmente isso faz sentido, eu já achava talvez que era isso, mas valido, e pode dar ideias de caminhos, né, então acho que isso é algo muito rico como que a pessoa pode aplicar nesse material. Sem dúvida, sem dúvida. Bom, e você tinha me perguntado, né, Tânia, sobre como que a gente fez essa metodologia. Eu acho que você já contou um pouquinho como que isso aconteceu para a gente chegar nesse resultado, mas foi isso, né, a gente, da Insight, usa muito inteligência coletiva, então a gente usou uma ferramenta nossa autoral, que é essa Collective Intelligence Mapping, que a gente usa nos nossos Insight Labs para estruturar, né, investigar juntos o conhecimento coletivo ali do grupo, né, então foi muito, acho que aqui em termos práticos isso aconteceu, né, quando as pessoas chegaram no evento, todo mundo já respondeu, né, essa pergunta, quais são os seus maiores desafios de transformação organizacional, enquanto daí aconteciam, né, sua palestra ou um painel do evento, a nossa equipe do Insight clusterizou, organizou, e que acabou aparecendo esses 6 principais temas, e que daí os grupos puderam se aprofundar, né, então dentro desses temas, quais eram esses sintomas, né, que acho que aqui essa analogia do iceberg ela é muito rica, né, o que está acima da superfície, o que está abaixo, que são essas causas reais, e aí o que tem de solução, né, que aparece ali no paper. Eu acho que uma coisa que surge, que está nesse slide aqui, que são 3 insights transversais, né, é muito interessante, assim, e importante levar isso em consideração, né, que para todos os temas, a gente vê que medo é uma coisa relevante, né, então, assim, medo é um freio mesmo visível da transformação,
E eu acho que quando a gente olha para isso, né, o que a gente vem conversando e até desenhando juntos, né, Tânia, que no final das contas, gestão da mudança é uma competência mesmo humana, né, que exige da liderança essa habilidade de acolher a vulnerabilidade, né, transformar o medo em conversas produtivas, né, quando a gente fala do segundo insight ali, né, sem cocriação, sem ambientes seguros, né, sem segurança psicológica, a mudança ela não ganha tração, né? Então é isso, as pessoas acabam sentindo a vontade para arriscar novos comportamentos, elas sentem que tem uma abertura, né, para testar, ninguém quer errar, mas eventualmente pode dar errado alguma iniciativa dessa, né? E então por isso acho que a gente acredita muito no Insight esses processos de cocriação, né? Isso é uma forma de prototipar dentro de um ambiente de laboratório protegido, poder testar soluções e errar ali dentro de uma sala que ainda é um laboratório, né? E o terceiro, né, que a transformação ela exige coragem, né, para alinhar esse discurso e prática. Então, quando a gente fala disso, discurso sem prática acaba gerando ceticismo, né? E aqui também, que a gente tem conversado muito e desenhado juntos, em parceria, é isso, né? O time define junto, né, o que vai acontecer. E esse discurso e prática, com criação, workshops, eles vão se alinhando aí naturalmente, né? Não sei, da sua visão também, quando você olhou para esses insights Não, é muito interessante essa questão. O Anderson até comentou ali, né? Muito útil, tem usado diariamente, a gente compartilhou com ele o material. Então, é muito interessante porque, na verdade, os sentimentos, eles são comuns desses vários elementos ali, daqueles 6 elementos, né? Então, não de repente, um comportamento, uma atitude do líder que ela acontece numa determinada situação ou noutra, ela acaba permeando todas aquelas 6 situações ou 6 dores, né? E por isso que eu acredito, sabe, Guilherme, nessa questão do desenvolvimento humano, de trabalhar essa própria vulnerabilidade, né, a liderança humanizada, a preparação dos líderes para lidar com esses processos, né, de transformação organizacional. Muitas vezes, esses processos, esses programas de transformação, eles falham, eles não têm sucesso justamente por esse impacto, né? Como você falou, o medo é o freio invisível, né? Que freia as transformações, né? Porque é o tipo de coisa que não se fala. As emoções, os sentimentos, eles não são compartilhados, né? E somente, né, com segurança psicológica, com essa questão da vulnerabilidade melhor tratada, é que ela começa realmente, que as conversas verdadeiras começam a acontecer, né? Porque muitas vezes as resistências existem, mas elas são veladas, né? No corredor se fala, opa, não, tudo bem, conta comigo, vai dar certo, isso aí, mas por trás é outra conversa, outro discurso, né? Então, como resolver essas questões? Porque nós não temos controle, né, Gui, sobre o comportamento, as atitudes das outras pessoas na organização, nós não temos controle, mas como conseguir realmente suavizar esse processo, né? E eu acho que tudo se permeia, tudo se conecta, mas a questão desse que mais também acho que nos chamou a atenção, essa questão das mudanças, né? Da incorporação na cultura dessas mudanças, né? Porque os outros elementos se conectam com isso também, e acho que é legal comentar com o grupo que isso tudo é o que nos levou a seguir adiante também com esse estudo e com essas análises, né? A gente não parou por aí, porque o objetivo, no primeiro momento, era construir esse paper e dividir com as pessoas que estavam ali naquele evento. Não, vamos compartilhar, mas ainda assim a gente não parou por aí, né, Guilherme? A gente conseguiu, puxa, o que a gente poderia, então, considerando essa realidade, o que a gente poderia contribuir, eu com a minha experiência aí de mais de 30 anos aí no mercado, né? O que a gente poderia fazer para contribuir, Guilherme, com essa super ferramenta, que na verdade eu estou fazendo propaganda, Gui, porque eu fiquei muito impressionada
com a ferramenta, tanto visualmente quanto conceitualmente e também o que ela entrega, né? Então, não sei se tem alguém aí que está aí com a gente no grupo que já trabalhou com insights, que conhece, mas eu não conhecia, né? A gente foi trabalhar, mas eu não conhecia daquela maneira específica. Tínhamos trabalhado em outros projetos, mas com outras ferramentas, não com essa collective mapping, né? Então, sim. Né? Então, assim, o quanto, né, pôde... a gente ficou tão impressionado ali com os resultados de qualidade que a gente falou, bom, vamos, então, usar o máximo da nossa expertise para poder ajudar as empresas, para poder ajudar esses líderes que estão, né, com perdendo o sono, talvez, por essas questões que são prementes, né? Sim, com certeza, Tânia. Até o Luciano aqui deu boa tarde, o Anderson comentou um pouquinho também numa vez que ele teve de gerência mais autoritária, né, punitiva, que é isso, são exemplos do que a gente viu muito nesse paper e que a gente percebeu, assim, que a sua experiência, né, de ter vivido já tantos casos reais, tanto na superfície, abaixo do iceberg, e a nossa, né, expertise de workshops, de cocriação, que acho que como que a gente podia ter uma jornada mesmo, né, uma vivência prática para que os líderes tivessem esse desenvolvimento de competência, ferramentas necessárias, porque no final das coisas é isso, no dia a dia vai ter que atuar em mudança, transformar resistência em engajamento, né, e aí que surgiu a nossa parceria, né, do Change Lab, que é isso, é uma imersão ali de um dia, né, para líderes desenvolverem essa musculatura da mudança, para navegar a mudança, né, então a gente tem conversado já com RHs, com grupos de lideranças, e isso faz muito sentido, porque, na verdade, hoje a gente vive cenários muito complexos, muito rápidos, e, né, e a gente está aqui se embasando, a gente já está com esse workshop pronto, muito, muito bem construído, né, também agradecer a equipe da Insight, e juntos aqui, eu e a Tânia, né, porque eu represento o Insight, né, tem outras pessoas também estão contribuindo aqui com esse workshop, e eu acho que aqui chama muito atenção o que a gente está construindo, que eu acho que é isso, da gente contar um pouquinho também dessa solução, você poder detalhar, mas no final das contas é isso, né? Como que o líder pode sair mais confiante, ter um guia de ação em mãos, né? Para transformar ali a resistência em mudança, aplicar de forma muito prática, né? E com base em teorias e experiências que a gente está somando aqui. Não, perfeito, né? Então, aí na minha carreira e ao longo dos anos, né, trabalhando em talent management também, já implantei programas de change management que foram de bastante sucesso, mas eu acho que juntar as duas coisas, né, trabalhar essas competências humanas, né, que é desenvolver as emoções nas relações, engajamento dos times, né, fazer também todo esse caminho, né, dessa cocriação, usando essas ferramentas inteligentes que o Guilherme tem na Insights, né, para co-criar toda essa jornada de mudança, nós acreditamos, né, Guilherme, que nós vamos poder prover esses líderes de uma caixa de ferramentas muito poderosa, né, para que o líder possa aplicar de uma forma, assim, rápida, né, então vai ser um workshop de um dia, né, então nesse workshop, né, eu vou trabalhar muito assim, o lado humano da mudança, essas questões que a gente está trazendo aqui, da liderança humanizada, como o líder pode fazer a diferença, né, numa análise de stakeholders bem completa, questão da comunicação, que é uma grande dor, um grande problema nas organizações, como comunicar bem, como comunicar estrategicamente o processo de mudança, né? E aí, para que os líderes nesse um dia consigam, de uma forma conceitual, né, que é bem importante, mas também de uma forma bastante prática, com as ferramentas da Insight, para poderem analisar cases de mudança, cases reais de mudança, né? Então, esse é um projeto que estamos bem entusiasmados para poder fazer as entregas, né? E quem estiver aí nos ouvindo, tiver interesse, quero fazer um piloto na minha empresa, quero conhecer melhor, né? Estamos super abertos para poder alavancar, né, Guilherme?
Com certeza, demonstre interesse, eu acho que a gente está numa fase super legal, bem aberto, então a gente pode construir coisas importantes juntos, né? Uhum. Exatamente. Eu vi que você colocou ali, né, o paper do conteúdo como um todo, que está ali no chat, a gente está distribuindo também nas redes, né? Então, a nossa grande pergunta para vocês, né, é se você ou a sua liderança se consideram prontos para liderar esse processo, os processos de mudança nas suas empresas, né? Mas de uma forma diferente. Né? Não é só usando ferramentas de change management, não é só um mapeamento de stakeholder que você tem que fazer, mas qual o mapeamento que você tem que fazer do seu nível de empatia, do seu nível de coragem, do seu nível de conexão com os seus liderados para que as mudanças tenham sucesso, né? Porque a gente sabe que 70% dos processos de mudança fracassam. Mas por que fracassam? Né? Então, vamos procurar entender quais são as suas dificuldades nesses processos de mudança, na liderança, e para que a gente possa muni-los de ferramentas, aí uma caixa de ferramentas, literalmente, e de metodologias para vencer esses obstáculos que estão aí na nossa frente todo dia, né, Guilherme? Sim, perfeito, Tânia. Eu acho que aqui o combo do Change Lab, né, que eu acho que tem muita experiência sua, muita vivência prática, com essa expertise que você comentou de ferramentas, metodologias, aqui que a gente está construindo com o que há de melhor mesmo de gestão de mudanças, de uma forma bem ágil, né, vivencial, para já no dia seguinte já estar fazendo isso com os times, porque eu não tenho muito mais tempo, né? Então, está sendo um prazer, né, estar construindo isso junto com você, e a gente fica muito feliz de ver que, acho que a melhor coisa é quando a gente está fazendo algo que a gente vê que faz muito sentido, né, para quem for receber isso, né, então, tanto o paper, né, que a gente colocou o link ali, fica convite para as pessoas baixarem, tá bem rico mesmo, e o próprio Change Lab, né, que eu acho que a gente vê assim, nossa, gostaria de ter participado disso um dia, né, então a gente fica feliz de construir isso juntos e ver muito valor nisso que está sendo gerado. Então, acho que fica essa pergunta, né, que a Tânia colocou aqui, e o nosso agradecimento, né, também por terem participado aqui desse momento, dessa conversa, né, a gente tem vontade de ficar horas conversando, mas acho que uma live de meia hora já dá para trazer os principais pontos e a gente continuar conversando, né, Tânia? Acho que esse é o ponto aqui, a gente está aberto, nos conversem com a gente e estamos juntos aí, né, Tânia? Super, super, é isso mesmo. Um agradecimento super especial para quem está aí, principalmente para os meus convidados lá de março, de 14 de março, que a gente teve essa entrega. É importante ressaltar também que a gente produziu também um podcast, né, que tá disponível aí para, né, se você não quiser ler o paper, tem o conteúdo também em forma de podcast, tá? Então, estão aí os nossos contatos, estamos super à disposição. Quem tiver interesse pelo Change Lab, nos procure. Nós, com certeza, vamos, né, ter um carinho especial por quem está nos assistindo hoje aqui e vamos considerar aí fazer um programa piloto ou alguma coisa que atenda às suas necessidades aí particulares. O Anderson já falou que em breve vamos falar, né, Anderson? Estou te esperando. Mas todos vocês aí que estão na live, meu super obrigada, espero ter podido contribuir aí com a comunidade aí de recursos humanos e também, né, de todas as empresas, e espero que a gente se veja em breve para contar mais novidades aí, fiquem de olho, porque vamos estar contando mais novidades sobre o Change Lab. Hoje é apenas um lançamento, ok? Forte abraço, fiquem bem e mantemos contato. Abração. Obrigado. Tchau, tchau. Abraço, Tânia. Tchau, pessoal. Obrigado por terem participado.